pergunta é a seguinte: você que está começando a estudar para a Polícia Civil hoje, vale a pena você já começar fazendo simulados? Será que já compensa você já fazer um simulado essa semana? Ou será que não? Você acha que é necessário esperar um tempo ainda para que então você comece a fazer simulados? Cara, nesse vídeo eu quero explicar a importância de fazer simulado e quando é o momento ideal para você fazer ou não os seus simulados, tá bom? Afinal, antes de eu começar o vídeo, já vou pedir para você deixar o seu like aqui e se você não é inscrito no canal, inscreva-se também. Então, antes da gente começar aqui, já vou me apresentar. Meu nome é Luiz, sou professor para concursos aí há longos 10 anos em sala de aula, né? Tem foto, 10 anos eu já estou na sala de aula ali, preparando alunos para as carreiras da Polícia Civil e também sou aprovado nas duas carreiras mais concorridas, né? Eu não só li em livros, mas eu aprendi na prática como é que faz para passar e desenvolvi o método de quem foi aprovado e está ajudando aí, né, verdadeiramente quem quer ser aprovado. Legal? Vou responder algumas perguntas e depois que for responder as perguntas, nós vamos fazer um negócio aqui, ó. Tá? Separei aqui, eu fiz um esquema bem legal para você aqui, tá? Primeira coisa, tá? Vou responder algumas perguntas aqui que me são feitas. Legal? Ó, seguinte. Luiz, eu comecei a estudar agora. Tem que fazer simulado? Tem que fazer simulado. Se você é aluno do QG Concursos, do curso do QG Concursos, todo mês você vai receber um simulado exclusivo com questões exclusivas. Às vezes com algumas questões modificadas, outras exclusivíssimas mesmo. Às vezes uma questão que a banca colocou e o professor achou importante colocar ali para aferir o seu conhecimento. Então, todo mês você vai receber simulados com questões ali selecionadas a dedo, literalmente, né, pelos professores. E eu digo uma coisa para você. Você começou a estudar? Tem que fazer simulado? Sim. Por que nós temos que fazer simulado? Por que você tem que fazer simulado? Porque a partir do momento que você faz o simulado, a gente tem um diagnóstico ali, um raio-x. E faça com atenção. Faça lendo as questões com atenção. Ainda que você nunca tenha visto falar daquele assunto, mas faça como se você soubesse. Quando você faz isso, a gente tem um raio-x do momento atual que você se encontra. Algumas disciplinas que você conhece e consegue acertar qualquer tipo de questão. Tem uma situação também de você perceber que aquela disciplina, mesmo que você não tenha estudado ela, nunca tenha nem visto na vida, mas você consegue interpretar. Você não sabe por que cargas d'água consegue acertar questões naquela disciplina. E tem outras disciplinas que você não acerta nada, é zero. É no primeiro simulado que você vai entender o porquê disso? Não. Quando você faz o primeiro simulado, você tem ali um raio-x. Obviamente, você começou a estudar agora, você já sabe que tem muita coisa que você nem viu ainda. Bacana. Quando você, depois desse simulado, vai estudar, ainda que você não tenha visto, acontece o primeiro fenômeno. Você vai perceber durante o seu estudo, cara, que você está ali estudando, por exemplo, você estava estudando, você fez o simulado, nunca viu criminologia na vida. E aí falou sobre objetos de criminologia. Quando você for estudar os objetos de criminologia, estiver na aula, assistindo a aula do QG, por exemplo, você fala, nossa, isso cai em prova. Então, o primeiro efeito que o simulado gera é o efeito da observação mais técnica durante as aulas. De analisar a aula e falar, isso é cobrado. Eu lembro até como cobrou isso. Então a resposta é essa. Você passa a ser minucioso nos seus estudos, você passa a ser mais técnico, você passa a ser mais seletivo, você passa a entender mais o que a banca costuma cobrar, o que cai com maior incidência. Esse é o primeiro efeito. Qual é o segundo efeito que eu posso dizer para você também? O segundo efeito, não menos importante, é quando você for fazer o seu segundo simulado, você olhar e falar assim, então essa disciplina eu não estudei e comecei a acertar. Essa aqui estudei e ainda estou errando. Então assim, conforme você vai fazendo simulados, no final vai gerar um gráfico, depois de 3, 4, você consegue perceber um gráfico. E aí, o que você percebe nesse gráfico? Você percebe aquelas disciplinas que você aprende mais rápido, que você consegue digerir elas mais rápido, consegue fixar elas mais rápido, com o mesmo tempo de estudo no seu cronograma, e você percebe que tem disciplinas que você vai ter que se dedicar mais, né? Então, essa disciplina aqui eu vou ter que me dedicar um pouco mais, esse tema é complexo para mim. E aí faz com que você tenha um entendimento do que realmente cai e também corrija. Aí eu vou passar um esquema para você que eu fazia na minha época de estudos e que funcionava muito bem e eu passei para alguns alunos para subir o desempenho dos caras. Inclusive com esse esqueminha aqui, teve alunos que chegaram a um desempenho de 90% usando esse esquema que eu vou te passar aqui. Então, esse esquema simples, alguns alunos até podem achar besta, mas foi responsável por alguns alunos chegarem a quase 90% ou até mesmo 90% de acerto. Deixa eu mostrar para você aqui. Eu coloquei aqui o edital de escrivão e investigador, um do lado do outro. E eu coloquei aqui separado por disciplina, é como se eu fosse comparando eles, fiz no Excel isso aqui. E aí eu vou explicar uma coisa para vocês. Quando eu fazia o simulado,
tá? Na minha época, e eu fazia muito isso aqui na mão, né? Hoje em dia tem computador, Excel, na época não tinha. O que eu fazia? Por exemplo, imagina que eu errei uma questão de pontuação no primeiro simulado. Então, aqui, ó, tá vendo? Primeiro simulado, eu colocava que errei uma questão de pontuação. Então, eu vou colocar aqui para vocês, no primeiro simulado, imagina que eu errei, caiu pontuação, errei bastante questões de crase, errei bastante questões de regência, por exemplo, beleza. No segundo simulado, eu também errei questões de pontuação, tá? Errei também. E no terceiro simulado, mais uma vez, eu errei questões de pontuação. Ou seja, a partir desse momento, eu ligava um alerta, um radar, para estudar esse tema aqui, para resolver mais questões sobre esse tema. Às vezes, para passar 2, 3 dias estudando bastante esse tema, um final de semana estudando esse tema aqui. Então, eu daria mais ênfase para esse tema. Agora, por exemplo, esse outro tema aqui, regência. Eu só errei aqui. Depois que eu vi o tema, nunca mais errei. Eu errei muito pouco. Então, eu fazia isso aqui, mas eu fazia no papel, né? Porque eu estava no papel. E assim eu ia fazendo. Óbvio, aqui eu fiz uma coisa bem simples. Inclusive, esse vídeo aqui, ele acaba até virando, pode virar até 2 aqui no caso, porque a pergunta também vem, será que eu posso estudar para investigador e escrivão? Dá para estudar para os dois juntos. Então, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Aí, por exemplo, criminologia. Tá? Eu vou copiar o X aqui para ficar mais legal. Ó, por exemplo, criminologia. Então, eu ia fazendo meus simulados, eu ia anotando qual é a parte específica do assunto que eu tinha errado. Então, por exemplo, vou colocar informática, vai, porque eu não vou ficar na minha área ali do direito, não. Por aqui, por exemplo. Pô, cara, imagina que eu errava muita questão de correio eletrônico. Errava aqui, ou seja, automaticamente, né, cara? Esse aqui passa a ser um tema que eu vou precisar dedicar mais tempo. Então, isso aqui fazia com que eu conhecesse o edital. Cronograma é outro vídeo, por exemplo, tá? Não é esse aqui. E fazia com que eu identificasse os temas que eu precisava estudar mais. E principalmente me dizia também que esse tema caía sempre. Então, assim, esse aqui que eu tô te ensinando, esse tema é uma forma de você, no edital, saber qual é o tema que mais cai, qual é o tema que você mais tem que estudar. E, obviamente, tem tema que você não vai errar e não vai acertar, porque não é cobrado. Então, de tudo isso aqui é um edital, tá? Para quem não... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso aqui é o edital de investigador e escrivão, tá? Mas eu vou dizer uma coisa para você. Isso aqui, cara, de fato, você tem que entender, ó. E aí eu vou passar uma sacada aqui para você, uma paradinha muito importante. É o seguinte... Tem gente, cara, que é igual a academia. O cara, ele já tem um braço legal, um braço grande, forte, aí ele quer ficar treinando braço segunda, braço terça, braço quarta. Aí fica parecendo um corneto. Põe a foto de um corneto, assim, ó. A perna dele fica pequenininha, cara. Horrível. Você não... né? Um triângulo invertido. E o que acontece? E o estudo é a mesma coisa, cara. O cara gosta daquela disciplina, ele quer ficar estudando só ela. E ele negligencia a outra. Então, assim, é importante você, ainda que você esteja começando a estudar ontem, fazer simulado, cara. Fazer simulado toda semana. Identificar onde você está errando. Os alunos que vinham para mim, que o cara estava no 80% ou 70%, ele queria ir para 90%, nós identificávamos qual era o tema que ele mais errava. Identificava o tema, automaticamente ele resolvia mais questões sobre aquele tema, ele via mais aulas sobre aquilo ali, que mais? Ele fazia mais simulados sobre aquele tema especificamente, a gente pontuava muito melhor na técnica que ele usava de memorização, seja ela flashcard, seja ela mapa mental, tanto faz. Então, o segredo... Quando o cara quer subir a nota, não é olhar para o que ele acertou necessariamente, é olhar para o que ele errou. Então, a pontuação, exatamente, você tem que ser cirúrgico e consertando aquilo. Cara, mantendo os seus ciclos de estudo, mantendo o seu cronograma e consertando os pontos falhos e fazendo o simulado. Até porque a prova nada mais é do que um amontoado de questões. Então, você tem que ser o cara que adora fazer questões, que faz muitas questões, que faz muito simulado. Eu vou até aproveitar e passar uma dica aqui. Se você ainda não é aluno, eu vou dar uma dica para você. Baixe os últimos editais, cara. Baixe os últimos editais. Primeira coisa, lê os editais. Bacana. Baixe as últimas provas. Baixe os últimos concursos. Quais? Todos. Baixa e imprime. Então, ó, baixar as últimas provas. Tá? Tem no site do PCI. Mas primeira coisa, baixe todas as últimas provas dos últimos 10 anos de polícia que tiver. Beleza, baixa todos. Aí você vai fazer um por semana. Então, toda semana, você vai me separar 4 horinhas e você vai fazer lá o simulado. Só que fazer simulado, cara, eu vou ser um pouco rígido com você, não é fazer na cozinha da sua casa. Não é fazer deitado, tá? Não é fazer no banheiro. Pega um ambiente, vai numa biblioteca, vai em algum lugar que você não vá ser interrompido durante 4 horas. Coloca o celular no modo avião. Ah, mas e se alguém me ligar? Tá? A pessoa que espere, depois de 4 horas você responde. E se alguém morrer? Você não é Jesus para ressuscitar.
Então, de nada vai adiantar. Dá tempo de você ir no velório, fique tranquilo. Então, assim, faça isso. Resolva lá 4 horinhas por dia, 4 horinhas por semana, separe bonitinho, pegue todos os simulados, anota tudo nele. Aquilo é o seu material, cara. Aquilo é ouro, é valioso para você. Tá? Eu tinha um caderno que era só de simulados. Um fichário, aliás, né? Eu fazia, furava e colocava. E anotava o que eu acertava, o que eu errava. Muitas vezes eu identifico, tô errando isso aqui várias vezes. Por quê? Na hora de estudar eu negligencio isso. E eu vou dizer uma coisa para você categórica. Na hora da sua prova, no dia da sua prova, o que vai pegar você, o que vai tentar derrubar você? As questões que você, o assunto que você negligenciou. Então, se você tem alguma dúvida, manda para mim um direct lá, @profluiscosta ou @QGconcurso sobre o tema simulado. Diz que você assistiu esse vídeo, me marca, compartilha, fala, eu tenho uma dúvida sobre aquele tema. Comenta aqui abaixo também, comenta, dá uma curtida pra gente. Faça simulado. Baixa, faz as últimas todas as provas. Se você for aluno, faz as provas e também os simulados que a gente vai disponibilizar para você todo mês. Tá? Aluno do QG tem simulado durante um ano. Se você for pensar que cada simulado tem uma média de 100 questões, então só de questões que o QG vai te dar são 1.200. Se você baixar mais provas, você tem mais. Baixando mais as provas, fazendo uma prova da polícia, baixar 10 provas, por exemplo, 100 questões, você tem mais 1.000 questões. Já tem 2.400 questões aí. Se você for fazer num site de questões, você vai fazer muito mais. Resumindo, você vai fazer uma cacetada de questões, vai enjoar, é isso que você tem que fazer. Não fica se importando com quantas você fez, não. Isso é uma tremenda idiotice, né? Vai chegar no dia da prova, não vai estar perguntando quantas questões você resolveu, você estudou. Isso aí é pro ego, né? O famoso coceira anal. Mas é só um detalhe, beleza? Gostou desse vídeo? Curte, compartilha pra caramba e não esquece de deixar seu comentário, beleza? Tamo junto aí, até o próximo vídeo, força e honra.